Vamos falar um pouco sobre composição. A composição nada mais é do que a gente organizar os elementos da imagem de forma harmoniosa. Para começar. Isso na prática significa que os elementos têm mais ênfase do que o outro, estão equilibrados. Isso de uma maneira bem simples. Mas na verdade, a composição ela acaba sendo uma decorrência do motivo da tua foto, o porquê da tua foto, qual é a história que você está contando com aquela foto. Tá? Não se esqueça que fotografia é uma síntese, não é um vídeo. Você não tem uma forma de ficar mostrando tudo ao mesmo tempo. Você não tem que sintetizar isso tudo numa imagem só. Então é nesse momento que o timing, a análise que você faz das coisas, da cena que você está fotografando é que vão ser muito importantes, porque na hora que você der o clique e congelar aquele movimento ou aquela cena, você está elegendo aqueles elementos como os elementos principais do teu enquadramento, tá? Então a primeira pergunta que tem que fazer é o porquê que você está fazendo essa foto, qual é o motivo da foto e qual é a ideia, qual é a mensagem que você quer passar, certo? Então se você está fazendo retrato, se está fazendo paisagem, está fazendo arquitetura, fotografando produtos, tudo que você vai fotografar, você tem que prestar atenção na relação entre os objetos. Tá? Existem várias regrinhas, práticas, dicas básicas que eu vou passar depois aí com alguns exemplos, mas assim, o que importa na verdade é você entender primeiro qual que é a ideia da foto, por que você está fazendo aquela foto, o que você quer transmitir com aquela imagem, e aí a partir daí você vai definindo o que entra e o que não entra na tua foto. Então, independente de ser retrato, paisagem, você tem que analisar todo o enquadramento da tua foto, onde começa, onde termina, qual é o elemento principal e quais são os elementos coadjuvantes, aqueles que estão ali para potencializar a mensagem, tá? Então aí nesse sentido você tem que pensar em contraste, direção da luz, a relação de cores, a relação de formas, por exemplo, linhas de condução do olhar, certo? Planos, primeiro plano, segundo, terceiro plano. Então tudo isso é muito longo para você escrever, descrever, mas na verdade isso é um processo meio que automático. Rapidamente você olha para a cena e fala assim, não, é aqui. Mas como você chegou a essa conclusão? Não, porque o meu cérebro já está treinado e eu sei, analisei o primeiro plano, o segundo plano que está atrás, onde começa, onde termina a minha foto, por que começa ali, por que termina aqui, certo? Porque um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, pode mudar totalmente o enquadramento. A outra coisa que a gente também, na fotografia, está mudando, né? A orientação, se vai ser horizontal ou se vai ser na vertical. Tá? Então hoje está muito mais comum você, por causa do smartphone, pensar as coisas na vertical. Mas, na verdade, depende. Tem coisas que funcionam melhor na horizontal e outras na vertical. Então a gente tem que pensar. A horizontal é um pouco mais complicado porque você acaba pegando muita coisa lateral. Então se você vai fazer um retrato, isso aqui vai te mostrar muito mais coisas em torno do teu assunto. Se você fizer na vertical, você meio que já delimita ali o teu assunto principal e não tem muito espaço para outros elementos, certo? Então, são vários aspectos que a gente tem que prestar atenção, mas é basicamente um jogo de percepção e o que você quer passar com aquela imagem, qual que é a ideia da imagem, certo? Pode ser uma foto abstrata, pode ser uma foto que dê ênfase no geométrico, certo? Mas a decisão do corte é a decisão mais mental do que mecânica. Você tem que pensar antes
antes de fotografar.